como que acontece, picos hipertensivos, e agora a gente vai estudar o outro tipo de AVC hemorrágico, que esse é o pânico dos pacientes quando tem uma dor de cabeça diferente, que é a hemorragia subaracnoideia, que o motivo mais comum disso acontecer é uma ruptura de aneurisma cerebral. Neuroanatomia não existe solta, como é que eu tenho que pensar isso para aplicar a neuroanatomia? Um paciente tem uma dor de cabeça, uma cefaleia, súbita e intensa, a pior dor de cabeça da minha vida. Por que essa frase é muito comum? Porque essa frase acompanha com muita frequência essa doença, que é quando esse aneurisma cerebral rompe. E quando ele rompe, sangra no espaço entre o cérebro, as meninges que estão nesse espaço entre o cérebro incomodam bastante. Olha só, esses aneurismas cerebrais, eles não formam nessas pequeninas, esses aneurismas dessa patologia, hemorragia subaracnoideia, eles não formam nessas pequeninas artérias. Na hemorragia subaracnoideia, essas grandes artérias, ela passa no espaço subaracnoide. Vou mostrar já para você. Parece dentro do cérebro, mas não é. Parece dentro do cérebro, mas não é. E elas formam com muita frequência, principalmente, tem gente que acredita que é quase que exclusivamente em zonas de bifurcação, ou zonas que emitem um ramo de artéria. Ô, Eden, não entendi, agora eu voei. Presta atenção, tá vindo uma artéria aqui, e essa artéria vai bifurcar. Vai bifurcar em uma, em outra. Então, se eu fosse um aneurisma cerebral com fluxo vindo para cá de sangue, eu sou hipertenso, diabético, tabagista, e tá aqui essa artéria toda doente, e esse sangue batendo aqui com tudo, para poder vir um pouco para cá, um pouco para lá. Qual é a zona de fragilidade dessa artéria? Aqui, a zona da bifurcação. É por isso que os aneurismas cerebrais acontecem basicamente no lugar que emite um ramo, no lugar que bifurca. Por exemplo, se eu tenho uma artéria calibrosa aqui, digamos que é a artéria carótida interna, e eu emito o ramo da comunicante posterior, é aqui, ó. Tá aqui o sangue subindo, tá aqui o sangue subindo, esse sangue impacta aqui, ó, impacta nessa região e eu formo um aneurisma cerebral aqui, na zona de bifurcação. Na zona de bifurcação é o lugar mais comum de você encontrar esses aneurismas cerebrais. Volta para o nosso super desenho que o meu filho de 5 anos também faz. Se você está na circulação posterior e eu sou o sangue, eu consigo subir, subo, eu sou aneurisma. Olha a área de impacto que eu vou ter aqui. Olha a área de impacto que eu vou ter aqui. Ele vai bater com tudo aqui, de cara, o sangue, para ver a cerebral posterior de um lado para o outro. Então, onde é que eu vou formar um aneurisma? Eu formo aqui, ó. Aqui é o famoso aneurisma de topo de basilar. Estou aqui subindo, formei o aneurisma aqui. Subir, sua carótida, pá, tem um ramo da comunicante posterior saindo aqui, como eu acabei de mostrar, eu tenho aqui já formando, ó, um aneurisma de comunicante posterior. A cerebral média, que é muito calibrosa, ela, para ir para o cérebro, ela se divide em ramos, né, calibrosos também. E olha só, mesma ideia, não continua como carótida aqui, Ah, zona de grande impacto, o que eu vou formar aqui? Aneurisma cerebral. É assim que funciona. É assim que funciona. O que eu acabei de mostrar para vocês? Os principais locais que formam os aneurismas saculares. Aqui é um outro lugar. Vem a artéria carótida interna, forma a cerebral anterior. Esse cerebral anterior que está vindo com sangue, aí emite esse ramo da comunicante com muita frequência, ele forma também um aneurisma cerebral nessa região aqui. Nessa região. Muita gente acha que o aneurisma cerebral é da própria comunicante. Não é. É raro você ter um aneurisma cerebral da própria comunicante. Tem quem estuda, isso aqui é um estudo um pouco mais avançado. Falar um aneurisma cerebral da comunicante anterior, um aneurisma cerebral da comunicante posterior. Não é a forma mais fácil de você falar. Isso aqui é um conhecimento mais avançado, mas como eu sei que tem gente com todos os desejos aí, as ambições, eu vou falar só um pouco disso. Raramente você vai ter um aneurisma saindo da própria artéria. Acabei de mostrar para vocês, é no ramo, na bifurcação. Se você fosse falar, descrever mais corretamente, seria um aneurisma de carótida interna na emergência da comunicante posterior. Seria um aneurisma de cerebral anterior na emergência da comunicante anterior, porque é sempre em zona de bifurcação. Vou escrever o que a gente falou. AVC hemorrágico, hemorragia subaracnoideia. Etiologia mais frequente, são os aneurismas cerebrais. E vou botar aqui para você, só para você lembrar, parece, mas não é. Por quê? Parece que é dentro do cérebro, mas não é.
porque, na verdade, estão entre os espaços do cérebro. O que são os espaços do cérebro? Espaços do cérebro, que é igual ao espaço subaracnoide. Aracnoide. Certo? Vou agora mostrar para vocês no slide e, para finalizar, no esquema. Esse aqui é o slide que eu estou mostrando o quê? Hemorragia subaracnoideia. Eu estou mostrando, voltando, recapitulando, falamos de AVCs. Isquêmico, destrinchamos a neuroanatomia. Hemorragia intraparenquimatosa, já entendemos, etiologia pico hipertensivo nas artérias lentículo-estriadas. E aneurismas cerebrais formando hemorragia subaracnoideia. Tá aqui, ó. O desenho que eu fiz. Vem artéria basilar, zona de bifurcação. Vem aqui, ó, carótida, zona de bifurcação da comunicante posterior. Vem cerebral anterior, zona de bifurcação, comunicante anterior. Vem a cerebral média, zona de bifurcação nas artérias cerebrais médias. É assim que a gente estuda a neuroanatomia. É transformando neuroanatomia numa coisa prática, neuroanatomia no dia a dia. E para quem gosta, como minha ideia hoje era trazer um conteúdo com ferramentas de estudo, transformar um conteúdo teoricamente complicado, AVC, anatomia, envolvimento de artérias, de uma forma simples, eficiente, que seu filho, uma criança, consegue desenhar também, e botar isso na prática. Para finalizar a compreensão, vou trazer essa peça para mostrar o último slide que falamos, que é parece, mas não é. Não parece que é dentro do cérebro? Parece, mas não é. Só para vocês entenderem, né? Não sei se todo mundo está conseguindo entender. Isso aqui é uma figura do telencéfalo, aquilo que eu desenhei lá no desenho do supermoderno, de uma criança de 5 anos, aquela superfície lateral. Quem que nutre isso aqui? A artéria cerebral média, basicamente tudo, nutre basicamente tudo. E aqui quem é? Fossa posterior, cerebelo e tronco. Então quem nutre aqui? Circulação anterior. Quem nutre aqui? Circulação posterior. Um pouquinho aqui do occipito temporal, pela proximidade, as artérias acabam chegando e nutrindo também as artérias da circulação posterior. Mas, basicamente, quem nutre isso aqui? Artéria cerebral média. Quem nutre isso aqui? Circulação posterior. Certo? Você vê tanto que é importante a artéria cerebral média nutrindo isso aqui, quem tem um pouquinho mais de conhecimento de neuroanatomia já identifica, opa, giro pré-central, giro motor, giro pré-central, mas não é o objetivo da aula, é para falar de AVC. Então, resumindo o que a gente mostrou, é agora. E essa imagem aqui final, para mostrar o seguinte, que é o último slide que eu coloquei. Parece, mas não é. Olha essa figura da base do crânio, da base do cérebro, da superfície inferior do cérebro. Se você olhar isso aqui, olhar em peça é super difícil. Por isso que você tem que entender. Isso aqui é o polígono de Willis. Essa imagem que você está vendo aqui, cortada e calibrosa, é a carótida interna. Aquele corte, aquele desenho que eu fiz, cortando a bolinha vermelha, carótida interna. Continuando para um lado, cerebral média. Vindo para cá, cerebral anterior. Outra informação que eu tenho absoluta certeza que isso aqui é cerebral anterior. Isso aqui é quiasma óptico, nervo óptico. A cerebral anterior, ela passa acima do nervo óptico. Você não está vendo aqui uma superfície inferior do cérebro? Então, quem está ali para dentro da imagem está acima do nervo óptico. Essa imagem aqui contralateral, para você ver também, ó, a comunicante posterior, juntando com a artéria basilar aqui. O que eu quero mostrar nessa imagem? Tá vendo aqui, ó? Tem lobo temporal, lobo frontal, nervo olfatório, cérebro para cá. Você está vendo as artérias? Essas artérias parecem estar dentro do cérebro. Elas não estão dentro do cérebro. Essas artérias estão nos espaços entre o cérebro. Por isso que esses aneurismas que formam aqui, eles não estão dentro do cérebro. Diferente das artérias que originam na cerebral média e entram para o parênquima cerebral. Estão dentro do cérebro. Essas aqui formam os aneurismas nas bifurcações. Bifurcação aqui do comunicante posterior, bifurcação lá da cerebral média. E é nessa parte aqui do cérebro, que é o espaço subaracnoide, onde tem essas grandes artérias, exatamente ali, que formam os aneurismas cerebrais. Então, AVC hemorrágico, o intraparenquimatoso não vai sangrar aqui, ele vai sangrar dentro do cérebro. E a hemorragia subaracnoideia é que vai sangrar nessa região aqui, é que vai sangrar nessa parte do cérebro. Por isso, na tomografia, você vê desenhado o sangue na hemorragia subaracnoideia, desenhando o polígono de Willis. No meu curso de tomografia eu até coloco isso, desenho uma estrela do polígono de Willis. Por quê? Porque o polígono de Willis que